Josué, entre o deserto e a promessa. Depois da morte de Moisés, o povo de Israel ficou em silêncio diante do deserto. O grande líder que os guiara por 40 anos agora descansava, e o peso da promessa recaía sobre um novo homem, Josué, filho de Num. Ele fora servo fiel de Moisés, guerreiro corajoso, mas agora Deus o chamava para algo maior: liderar um povo inteiro rumo à terra prometida. Em meio à incerteza, Josué se ajoelhou diante de Deus. O vento do deserto soprou ao redor, e em meio ao silêncio, a voz do Senhor ecoou, firme e suave: Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu vos dou. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Essas palavras encheram o coração de Josué de fé e fogo. Ele se levantou com o olhar firme no horizonte, onde o rio Jordão brilhava como uma muralha líquida. Atrás dele estava o deserto. À frente, a promessa. Josué convocou os príncipes e o povo, dizendo: Preparai provisões, porque dentro de 3 dias passaremos o Jordão, e entraremos na terra que o Senhor, nosso Deus, nos prometeu. O povo respondeu com uma só voz: Tudo quanto nos ordenaste faremos. O Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. A nova geração de Israel estava pronta. Mas antes de marchar, Josué enviou 2 homens para espiar a cidade de Jericó, a mais fortificada de toda Canaã. Eles entraram furtivamente pela noite, escondendo-se na casa de uma mulher chamada Raabe. Ela era considerada pecadora, mas em seu coração havia um temor verdadeiro a Deus. Raabe olhou para os homens e disse: Eu sei que o Senhor vos deu esta terra. Ouvimos o que ele fez no Mar Vermelho, e o coração de todos se derreteu. Prometam-me que, quando o Senhor vos der a cidade, pouparão minha família. Os espias responderam: A tua fé te salvou, Raabe. Coloca este cordão vermelho à janela, e todos os que estiverem contigo serão poupados. Ao amanhecer, os homens retornaram ao acampamento com um relato cheio de fé. Deus já entregou a terra em nossas mãos. Todos lá estão cheios de medo? Josué sorriu. O tempo de esperar havia acabado. O tempo de crer havia chegado. No amanhecer do 3º dia, o povo de Israel se levantou. O Jordão estava cheio, suas águas transbordavam, tornando impossível atravessar. Mas Deus não os havia trazido até ali para voltar atrás. Josué chamou os sacerdotes e ordenou: Levantem a arca da aliança e avancem à frente do povo. Quando as plantas dos vossos pés tocarem nas águas, o rio se abrirá. O povo observava em silêncio. Os sacerdotes avançaram, e quando seus pés tocaram na beira do Jordão, as águas que vinham de cima pararam. E o rio, impetuoso e forte, se ergueu como uma parede de cristal. O chão se tornou seco e o povo começou a atravessar. Homens, mulheres, crianças, rebanhos, todos passaram entre as águas paradas. O milagre era visível, o impossível acontecia diante de milhares de olhos. Enquanto o último grupo atravessava, Josué ordenou que 12 homens pegassem 12 pedras do meio do rio e as levassem para a margem. Quando o povo terminou de cruzar, ele declarou: Estas pedras serão um memorial, para que vossas gerações saibam que o Senhor cortou as águas do Jordão diante de Israel. E naquele dia, o temor do Senhor caiu sobre todas as nações de Canaã. O Deus de Israel era vivo e marchava com o seu povo. A queda de Jericó. Com o Jordão atrás deles, Israel acampou em Gilgal. À frente, erguia-se Jericó. Seus muros eram altos, grossos e impenetráveis. Mas Deus havia dado uma ordem inusitada. O Senhor disse a Josué: Cerca a cidade, tu e todos os homens de guerra. Marchai ao redor de Jericó uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes tocarão trombetas diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e quando ouvirem o toque da trombeta, todo o povo gritará com grande voz, e o muro cairá. Assim foi feito. Durante 6 dias o povo marchou em silêncio, ouvindo apenas o som das trombetas ecoando pelos vales. Do alto dos muros os guardas zombavam, mas no coração de Israel
havia fé. No 7º dia, o sol nasceu dourado. O povo deu 7 voltas ao redor da cidade. Na última, Josué ergueu a voz e gritou: "Gritem! Porque o Senhor vos entregou esta cidade." As trombetas soaram, e o grito do povo subiu como trovão. Então, algo impossível aconteceu. Os muros começaram a tremer, racharam e desabaram completamente. Israel avançou e Jericó foi tomada. Apenas Raabe e sua família foram poupadas, exatamente como prometido. A mulher que acreditou antes de ver foi honrada, e o seu nome ficou gravado para sempre na história do povo de Deus. Após Jericó, Israel estava confiante. A próxima cidade era Ai, pequena e com poucos guerreiros. Josué enviou apenas alguns homens. Mas quando a batalha começou, algo deu errado. Os israelitas foram derrotados e fugiram. O povo ficou em choque. Josué se prostrou diante de Deus e clamou: "Senhor, por que nos deixaste ser envergonhados?" E Deus respondeu: "Há pecado no meio de ti, Josué. Alguém tomou do que eu havia consagrado à destruição. Enquanto o pecado permanecer, não tereis vitória." O pecado fora de Acã, que escondera entre suas coisas um manto babilônico e prata roubada de Jericó. Quando foi descoberto, ele confessou. O povo purificou o acampamento, e Deus removeu a culpa de Israel. Então, Josué voltou a atacar Ai, desta vez com o Senhor à frente. Fingindo uma retirada, atraiu o inimigo para fora da cidade, enquanto um grupo emboscava por trás. Quando os homens de Ai olharam para trás, viram sua cidade em chamas. E naquele dia, Israel venceu com poder e justiça. Josué ergueu um altar ao Senhor e o povo renovou a aliança. Eles aprenderam que a vitória não depende da força, mas da obediência. O engano dos gibeonitas. Logo após a vitória em Ai, reis vizinhos se uniram contra Israel. Mas os habitantes de Gibeão, com medo, tiveram uma ideia astuta. Vestiram-se com roupas velhas, carregaram pães secos e vieram até Josué, dizendo: "Viemos de terras distantes, faze aliança conosco." Sem consultar o Senhor, Josué acreditou e fez um pacto com eles. 3 dias depois, descobriu que Gibeão era uma cidade vizinha. Apesar da ira do povo, Josué manteve o juramento, pois uma aliança feita em nome de Deus não poderia ser quebrada. Mais tarde, quando 5 reis se levantaram para destruir Gibeão, os gibeonitas pediram ajuda a Josué. E o líder de Israel respondeu: "Não temais, porque o Senhor entregará todos em vossas mãos." A batalha contra os 5 reis começou ao amanhecer. Israel atacou de surpresa e o inimigo foi tomado pelo pânico. Deus lançou uma chuva de pedras do céu, e mais inimigos morreram pelas pedras do que pelas espadas. Mas o dia estava terminando, e Josué viu que ainda havia inimigos a derrotar. Então, ele olhou para o céu e clamou: "Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon." E o sol parou. O tempo obedeceu à voz de um homem, porque Deus lutava por Israel. Foi um dia sem igual. O dia em que o céu se curvou diante da fé. Com o tempo, Josué e o povo continuaram conquistando toda Canaã. Cidade após cidade, rei após rei, as vitórias se acumulavam. O nome do Senhor era temido por todas as nações. Quando as guerras cessaram, Josué dividiu a terra entre as 12 tribos de Israel. Cada família recebeu o cumprimento da promessa feita a Abraão. O povo construiu cidades, plantações e altares de gratidão. Israel tinha paz. A fé havia vencido o deserto. As conquistas da promessa. Com o tempo, Josué e o povo continuaram conquistando toda Canaã. Cidade após cidade, rei após rei, as vitórias se acumulavam. O nome do Senhor era temido por todas as nações. Quando as guerras cessaram, Josué dividiu a terra entre as 12 tribos de Israel. Cada família recebeu o cumprimento da promessa feita a Abraão. O povo construiu cidades, plantações e altares de gratidão. Israel tinha paz. A fé havia vencido o deserto. Anos se passaram, Josué envelheceu. Reuniu todo o povo em Siquém, no mesmo lugar onde Abraão ouvira a voz de Deus pela primeira vez. De pé, diante das tribos, ele falou com voz firme e emocionada: "Vedes tudo o que o Senhor fez por vós. Ele lutou por vocês, guardai, pois, o vosso coração.
Não vos mistureis com os povos desta terra, mas permanecei fiéis ao Deus que vos libertou do Egito. Então ergueu a voz diante da multidão e declarou: Escolhei hoje a quem servireis. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo respondeu com lágrimas nos olhos: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. A fé de Josué se transformou em legado. Ele havia cruzado o deserto, enfrentado gigantes, atravessado rios e conquistado a promessa. Mas o maior triunfo foi ter mantido o povo fiel a Deus. E assim, Josué descansou em paz, deixando atrás de si o eco de uma geração que aprendeu a confiar, marchar e vencer com o Senhor. A história de Josué nos ensina que a fé é o passo que atravessa o impossível. Mesmo quando o caminho parece fechado, Deus abre rios, derruba muros e detém o sol. Tudo por aqueles que confiam nele. Não foi a espada que venceu as batalhas, mas o coração que acreditou na promessa. E assim como Josué, nós também estamos entre o deserto e a promessa. Cabe a nós escolher: parar diante do medo ou avançar com fé. Se essa história tocou o seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual parte da história mais te emocionou. E se prepare, porque ainda há muitas histórias incríveis da Bíblia vindo por aí. Fim. Josué. Entre o deserto e a promessa.